Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Tayla. Eu estou muito animada para a aula de hoje. Vocês aí em casa estão animados, crianças? Que bom, eu espero que sim. Então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha de vocês. Então o objetivo será identificar figuras geométricas planas por meio de suas propriedades. Muito bem! E para a aula de hoje vocês vão precisar do lápis, da borracha e da atividade impressa que foi aí para vocês. Certo? Que vocês receberam lá na escola. Então a professora já mostra qual atividade vocês vão precisar. Muito bem. Então, para iniciarmos, crianças, observem essa imagem aí. O que ela lembra vocês? Isso mesmo, é um avião. Perfeito, que foi formado por as peças do Tangram, que nós já trabalhamos aqui. Isso! Perfeito, crianças. Observem aí, o que vocês conseguem observar nessa imagem? Olha, muito bem, estou ouvindo vocês aí em casa, que ela foi formada por figuras planas. Muito bem, vocês estão muito espertos aí em casa, perfeito. Observem lá as figuras planas que nós temos ali no nosso avião. Nós temos triângulos, não temos? Temos, olhem lá, nós temos um aqui, outro triângulo, mais um. Olhem lá, nós temos 5 triângulos. Muito obrigada aí em casa por falarem aqui para a professora. Ótimo! Então vamos continuar aqui. Nós também temos o quadrado, que está aqui, e o paralelogramo, que está aqui. Muito bem, crianças, ótimo! Então agora, vejam só, como nós já vimos aqui algumas figuras planas, nós vamos lá para a bancada ver outras junto com a professora. Vamos lá? Muito bem, crianças, então vejam, aqui agora a professora trouxe aqui na bancada algumas representações das figuras planas para vocês observarem. Por quê? Porque se a professora perguntar para vocês, por que o triângulo é um triângulo? Como vocês sabem dizer para a professora? Vocês sabem dizer? Ah, muito bem, alguém aí em casa falou para a professora. É um triângulo porque tem 3 lados. Isso mesmo, é perfeito, crianças. Então, o triângulo é um triângulo por quê? Porque ele tem 3 lados, vejam, 1, 2, 3 lados. E porque ele tem também 3 ângulos, observem aqui, 1, 2, 3. 3 ângulos, então todos os triângulos terão 3 lados e 3 ângulos, por isso que eu sei que o triângulo é um triângulo. Muito bem, ótimo, então agora a professora vai pegar aqui. E se eu perguntar para vocês agora, crianças, qual é essa representação aqui dessa figura plana? Vocês sabem dizer para a professora? Olha, muito bem, alguém falou aí em casa, é o quadrado, ótimo, muito bem. Mas como você sabe aí em casa que o quadrado é um quadrado? Ah, perfeito, alguém respondeu aí para a professora, porque ele tem 4 lados iguais, muito bem, olhem só. E porque, olhem, observem aqui o ângulo dele. Todos os seus ângulos são ângulos retos que vocês já viram aqui com a professora. Lembram disso? Então, por isso nós sabemos que o quadrado é um quadrado, porque tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Muito bem. Agora observem aqui o que a professora vai fazer aqui com o quadrado. Eu vou mudar ele de posição. Será que ele continua sendo um quadrado? Sim, continua, porque ele continua aqui com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Mudou somente a posição. Mas agora observem aqui o que a professora vai fazer. Olhem lá. Muito bem.
agora não é mais um quadrado. A professora acabou de mexer os ângulos. Muito bem. Vocês sabem dizer aqui qual é essa figura que a professora acabou de formar aqui? Isso é o losango. Muito bem. Observem só, por que ele é o losango? Assim como o quadrado, ele possui 4 lados iguais. O que diferencia ele do quadrado? São os ângulos, que ele tem 2 ângulos mais abertos e 2 ângulos mais fechadinhos aqui. Conseguiram perceber? Muito bem, ótimo! Vocês estão muito espertos, então essa é a propriedade aqui do losango. Muito bem, agora a professora vai trazer essa outra representação. E aí, crianças, vocês sabem dizer para a professora qual é essa figura? Muito bem, é o retângulo, perfeito. Mas como você aí em casa sabe que esse daqui é o retângulo? Ótimo, vocês estão muito espertos, porque vocês sabem que o retângulo ele tem 4 lados. Perfeito, mas ele possui 2 lados maiores e paralelos entre si, que nós já vimos aqui com a professora, e 2 lados menores que também são paralelos entre si. Perceberam, crianças? Isso mesmo, e 4 ângulos retos, assim como o quadrado. Conseguiram perceber? Tanto o quadrado quanto o losango e o retângulo, eles são quadriláteros, certo? Muito bem. Então, observe, o que diferencia cada um são as suas propriedades que vocês acabaram de ver aqui. Muito bem. E agora, crianças, a professora trouxe outra aqui. Observem. Vocês sabem dizer para a professora qual é essa figura? Olha, muito bem, vou dar uma dica para vocês. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, muito bem. Então, vocês sabem dizer para a professora a figura que possui 5 lados e 5 ângulos. Qual é o nome dessa figura? Isso mesmo, é o pentágono, perfeito! Então, eu sei que é um pentágono porque ela possui 5 lados e 5 ângulos, perfeito! Ótimo, crianças! Então, agora vamos ver essa figura aqui. E agora, vocês sabem dizer para a professora qual é ela? Vamos ver aqui, vamos contar quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. E quantos ângulos ela tem também? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já sabe dizer para a professora? Isso mesmo, é o hexágono. Por quê? Porque ela possui 6 lados e 6 ângulos. Conseguiram perceber aí em casa como eu consigo compreender e saber de quem eu estou falando a partir das suas propriedades? Ótimo! Então agora, crianças, vamos lá para a telinha que a professora trouxe um jogo bem divertido para nós. Vamos lá? Muito bem, crianças, então vocês estão vendo aí na telinha de vocês que agora é hora do jogo. Muito bem, então o nosso jogo será um mar de polígonos. Nós temos os participantes, que serão os marinheiros, materiais lápis de cor, que no caso a professora trouxe canetinha verde para o primeiro marinheiro e vermelho para o segundo marinheiro, o tabuleiro mar com polígonos desenhados abaixo do tabuleiro, o leme com as tarjetas com as características dos polígonos. A regra: no tabuleiro mar estão 2 vias marítimas, uma para cada jogador. O primeiro jogador irá sortear uma tarjeta com as características do polígono. O jogador irá ler as características e irá pintar o polígono correspondente. Se ele acertar, ele passa uma onda no trajeto da sua via marítima. Se ele não souber a qual polígono se refere, o outro jogador pode responder e pintar o polígono com a sua cor e passar uma onda no seu trajeto. Quem chegar na outra margem primeiro, com mais polígonos pintados,
vence. Muito bem, então podem vir aqui com a professora aqui já na bancada. Vocês já estão observando aqui o nosso tabuleiro mar, os nossos marinheiros, as nossas figuras e as nossas tarjetas aqui, olhem só. E as nossas canetinhas, que será vermelho para esse marinheiro e verde para esse marinheiro. Ok, crianças? Então vamos iniciar aqui primeiro com esse marinheiro da canetinha verde. Vamos sortear aqui uma tarjeta para ele. Muito bem, vamos ver. Observem lá, crianças. Saiu para ele as propriedades aqui. 6 vértices e 6 lados. Será que esse marinheiro sabe de qual figura plana nós estamos falando? Uma figura que tem 6 vértices e 6 lados? Observem aí, vocês aí em casa. Qual é a figura que ele deve pintar, crianças? Ah, muito bem, vocês já viram aí em casa e já observaram. A professora acabou de mostrar para vocês, então observem aqui. Vamos ver a nossa primeira figura. Quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Opa, 6 lados. Vamos ver se tem 6 vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices também. Qual é essa figura? Isso, é o hexágono. Então, observem aqui, a professora vai fazer aqui o contorno aqui de verde para representar ali a cor do primeiro marinheiro. Olhem aqui. Muito bem, olhem isso. Muito bem, crianças. Vou fazer aqui um X aqui também para vocês observarem a cor verde. Ótimo! Muito bem, então ele acertou. A figura que tem 6 vértices e 6 lados é o hexágono que está aqui. Perfeito, crianças, muito bem. Essa propriedade foi muito fácil, não é mesmo? Olha lá, ele vai andar a ondinha dele lá. Passou na frente do outro marinheiro. Agora vamos tirar aqui a fichinha para esse marinheiro. Vamos embaralhar. Muito bem, vamos ver lá. A figura dele é uma figura que possui 5 vértices e 5 lados. Já sabe qual é a figura que nós estamos falando? Vamos ver? Vamos ver aqui. Quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3. 3 lados. Então, não é essa que nós estamos procurando. Aqui, 1, 2, 3, 4 lados. Também não é essa que nós estamos procurando. Vamos ver aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, encontramos 5 lados. Vamos ver se tem 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, 5 vértices. Esse é o pentágono. Muito bem, então ele acertou. Então vejam só, a professora vai contornar aqui de vermelho. Ótimo! Muito bem. Muito bem, vou fazer aqui também um X para vocês observarem aí a cor vermelha do nosso marinheiro. Então, a figura que ele encontrou foi o pentágono. 5 vértices, 5 lados. Certo, crianças? Muito bem, então, olha lá, ele vai avançar também aqui. Vamos lá, empataram os 2 marinheiros. Vamos tirar aqui mais uma cartinha. Vamos ver. Olha que fácil, agora é a vez desse marinheiro aqui. Muito bem. Então, uma figura com 3 lados e 3 ângulos. Vocês sabem qual é essa figura? Toda figura que tem 3 lados e 3 ângulos, qual é ela? Muito bem, é o triângulo. Ótimo! Aqui, quem é o triângulo aqui das figuras que faltam pintar ali? Isso mesmo, é essa daqui.
1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 ângulos. Perfeito! Então, vamos pintar ali com a cor do nosso marinheiro. Verde, muito bem. Deixa a professora passar aqui o contorno. E vou fazer aqui um X para vocês observarem. Ótimo, muito bem. Então, agora vocês já sabem, toda figura com 3 lados e 3 ângulos são os triângulos. Muito fácil, ótimo. Vamos lá. O nosso marinheiro vai andar novamente. Muito bem. Agora vamos lá. Mais uma, vamos escolher essa daqui. Muito bem, vamos ler aqui a propriedade. 4 lados iguais, 2 pares de lados paralelos e ângulos retos. Opa, e agora? Qual é essa figura? Qual será? Tá com dúvida, marinheiro? E vocês aí em casa, estão com dúvida? Ai, que bom! Vocês não estão com dúvida. Vocês já sabem. Então, agora nós temos aqui 2 quadriláteros, não é mesmo? Esse daqui tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. E esse também. 1, 2, 3, 4. Olha, mas está escrito aqui 4 lados iguais. Isso mesmo, então já sabemos de quem nós estamos falando. Do quadrado. 4 lados iguais, 2 pares de lados paralelos. Olhem só, aqui esse lado é paralelo com esse. E esse lado também é paralelo com esse. Muito bem. E ângulos retos, olhem só. Nós temos 4 ângulos retos. Ótimo, marinheiro, você acertou. Muito bem, então vamos ali contornar. Então, vocês já sabem, a figura que tem 4 lados iguais, 2 pares de lados paralelos e 4 ângulos retos é o quadrado. Muito bem. Muito fácil, não é mesmo? Também avançou esse marinheiro. Muito bem. E agora, a nossa última ficha, o nosso último comando. 4 lados, 2 pares de lados paralelos e 4 ângulos retos. Será que é o retângulo que está aqui? Vamos conferir? 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados, ok. 2 pares de lados paralelos, muito bem. Esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Opa, ok. 4 ângulos retos. 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Isso mesmo, é o retângulo. Muito bem. Então, vamos pintar ali com a cor verde. Ótimo, muito bem. Vamos fazer aqui o X. Opa, caiu o nosso marinheiro? Não tem problema. Então, esse marinheiro passou na frente e chegou ali porque ele acertou mais que o outro marinheiro, não é mesmo, crianças? Muito bem, mas não tem problema. O que importa aqui é que os dois souberam responder. Todos reconheceram ali as figuras pelas suas propriedades, não é mesmo? Ótimo, muito bem. E vocês conseguiram compreender também? Muito bem. Então agora vamos lá na telinha junto com a professora? Muito bem, crianças. Então vejam aí na telinha de vocês agora uma problematização que a professora trouxe para vocês. O marinheiro está jogando o jogo Mar de Polígonos. Ele tirou o seguinte comando: 6 vértices e 6 lados. Vocês já estão bem craques aí em casa. Já sabe qual figura nós estamos falando? Qual polígono ele irá pintar? Observem lá. Nós temos o triângulo, o quadrado, o pentágono e o hexágono. Muito bem. Então agora vocês terão
um minutinho para pensar aí em casa e a professora já volta para dar a resposta. Muito bem, crianças, já pensaram? Ótimo, muito bem. Então, vocês observaram, analisando aí todas as figuras, aqui tem 6 vértices e 6 lados, é o hexágono. Muito bem, isso mesmo. Parabéns para vocês que prestaram bem atenção aí nas propriedades dos polígonos. Agora, a professora trouxe para vocês um jogo da memória. Será que vocês vão acertar? Então vamos iniciar aqui o nosso jogo. Vamos ver se vocês estão craques aí nas propriedades dos polígonos, ok? Muito bem. Então a professora vai abrir ali primeiro as cartinhas de cima e depois as de baixo, que estão ali as figuras. Vamos ver se vocês vão acertar. Então vamos ver ali. Possuo 4 lados iguais. E agora, quem será que nós estamos falando? Vamos abrir ali a nossa figura ali de baixo? Vamos ver. Será que é essa? Contem ali, vejam aí com a professora. Contem quantos lados tem essa figura e de quem eu estou falando. Muito bem, essa figura que nós acabamos de abrir ali, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, ela não tem 4 lados iguais. Muito bem, então não é a figura que nós estamos procurando. Muito bem, então vamos tampar ali as nossas figuras. Ótimo, vamos para a próxima cartinha. Possuo 5 lados. Olha só, vocês acabaram de contar ali junto com a professora, não? Isso, acabamos de abrir uma cartinha ali com uma figura que tinha 5 lados iguais. Muito bem. Quem era ela mesmo? Olha, o pentágono. Muito bem. Possuo 5 lados. Nós estamos falando do pentágono. Viram só? Ótimo. Então já encontramos aí a nossa primeira figura. Muito bem. Vamos continuar então o nosso jogo. Olhem lá, próxima cartinha. Possuo 4 lados, 2 maiores e 2 menores. Por essa propriedade, vocês já sabem aí em casa de quem nós estamos falando, crianças? Alguém falou aí em casa. Será que você está correto? Mas vamos ver. Nós vamos abrir a próxima figura ali na linha de baixo. Vamos ver? Opa! Qual é essa figura que a professora abriu agora? Isso! Parabéns para você aí em casa que falou que é o quadrado. Muito bem! Olha só, o quadrado possui 4 lados. Isso, possui. 2 maiores e 2 menores? Não! O quadrado possui 4 lados iguais. Muito bem! Olha, alguém aí em casa falou para a professora, já saiu essa cartinha? Isso, já saiu, foi a primeira cartinha que nós abrimos. Possuo 4 lados iguais. Então vamos lá, vamos fechar a nossa cartinha que está ali e vamos abrir a nossa primeira cartinha. De quem nós estávamos falando? Possuo 4 lados iguais. O quadrado. Muito bem, vocês estão muito espertos aí em casa. Ótimo! Muito bem, então
vamos continuar. Vamos abrir nossa próxima cartinha ali na linha de cima. Possuo 3 lados. E aí, já sabem de que nós estamos falando? Isso mesmo, nós estamos falando do triângulo. Possuo 3 lados, possuo 3 ângulos. Já sabemos que é o triângulo. Muito bem, crianças. Então, vamos abrir nossa próxima cartinha ali na linha de baixo? Olha que sorte nós tivemos! Encontramos o triângulo. Possuo 3 lados, possuo 3 ângulos. Muito bem, isso mesmo. Vocês estão muito espertos aí em casa. Perfeito, crianças. Então, agora vamos abrir ali novamente a nossa cartinha de cima. De quem nós estamos falando? Possuo 4 lados, 2 maiores e 2 menores. De quem nós estamos? Qual é essa figura que nós estamos pensando aqui? Vamos ver? Isso mesmo, um retângulo. Olha só que legal, tem criança que falou aí retângulo antes mesmo da professora abrir ali a nossa cartinha. É isso mesmo, parabéns, vocês já observaram aí todas as propriedades aí que nós poderíamos ver aqui dessas figuras planas, não é mesmo, crianças? Ótimo, muito bem, a professora está muito orgulhosa de vocês, isso mesmo. Então agora, crianças, vocês vão praticar aí em casa, vão pegar essa atividade que foi enviada para vocês aí em casa, ok? E vão observar. Então observem lá, nós temos ali os polígonos dispostos em cada agrupamento por linha. Em cada linha há uma característica em comum. Então vocês vão observar ali. Um deles está intruso e não pertence àquela linha. Quem é e por quê? Então vocês vão observar aí. A letra A. Quem está ali intruso? O que ele tem de diferente ali dos outros? Na letra B. Observem ali e vejam quem está diferente ali. Por quê? Isso mesmo, observem ali na letra C também. Isso mesmo. E observem a letra D. Quem está intruso? Esse é um desafio para vocês. Observar as propriedades ali de cada figura plana, de cada polígono e encontrar aí quem está intruso entre elas, ok? Então, para essa atividade, vocês terão 5 minutinhos e a professora já volta para corrigir, ok? Podem começar.
crianças? E aí, conseguiram? Vocês perceberam que na letra C a professora trouxe um desafio diferente para vocês? Que bom! Então, espero que vocês tenham observado essa propriedade aí. Então, observem aí na telinha de vocês e vamos ver aí as diferenças. Quem é o intruso ali? Então, observem ali na letra A, crianças. Nós temos ali, todos eles possuem 3 lados, 3 ângulos, muito bem. Mas qual deles aí está intruso entre esses triângulos? Observem. Opa, conferindo ali. Observe, vocês marcaram esse triângulo? Muito bem, mas por que esse triângulo? Olhem lá, não possui todos os lados iguais, diferente dos outros triângulos que estão ali. Os 3 primeiros triângulos, eles possuem todos os seus lados iguais, diferente do último triângulo ali. Conseguiram observar isso? Muito bem, isso mesmo. Ótimo, então agora vamos ver ali a letra B, crianças. Muito bem, na letra B, todos eles, quantos lados todos eles têm? 5, muito bem. Então, eles são pentágonos, isso mesmo. Quem é o intruso aí que está diferenciando dos outros pentágonos que tem ali? Conseguiram observar alguma? Sim, isso mesmo. Então, observem aqui. É o segundo pentágono. Por que que ele é o intruso ali entre eles? O segundo pentágono tem lados paralelos ali entre si e observem outra característica. Ele possui 2 ângulos retos ali. Conseguiram perceber isso? Muito bem. Isso mesmo, crianças. Então, ele é o intruso no meio dos outros pentágonos. Ótimo! Então, agora a letra C. Será que vocês sabem dizer para a professora aí qual é esse polígono que a professora colocou aí como desafio para vocês? Olha, muito bem! Alguém falou aí em casa que já está craque aí em figuras planas. É o trapézio! Ótimo! Vocês perceberam que a professora não trabalhou com o trapézio hoje aqui durante a aula, mas a professora trouxe esse desafio para vocês porque eu sei que vocês aí em casa são muito bons e estão muito espertos. Muito bem, então observem aqui, crianças, todos os trapézios que tem ali. O trapézio, ele é um quadrilátero. Observem aqui, a professora vai pegar aqui para vocês. O trapézio, ele é um quadrilátero. Por quê? Ele possui 4 lados, olhem só. 1, 2, 3, 4. Certo? Ótimo! Ele possui também 4 ângulos. Vejam só. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, também. Observem aqui. Esse lado que está aqui, ele é paralelo com esse lado que está aqui. Então, ele tem um lado paralelo com esse daqui. Certo, crianças? Muito bem. Conseguiram perceber isso? Ótimo! Mas observem ali, os trapézios que estão ali. Todos eles possuem a mesma propriedade que esse que a professora está segurando aqui na mão. Possuem 4 lados, 4 ângulos também. Conseguiram observar? Mas tem um que está intruso. Vocês conseguiram ver quem é o trapézio que está intruso ali? Olhem só, a professora vai pegar aqui para vocês observarem, crianças. Aqui, deixa a professora pegar bem igualzinho que está ali. Assim, muito bem. Aqui. Então, ó, vamos ver se ficou igual? Ficou! Certo? O que está diferenciando ele? Olha, opa, olha só, a professora está tentando colocar ele aqui igualzinho estar na figura de você para que fique melhor a visualização de vocês. E é difícil aqui para a professora também, não é mesmo? Isso mesmo, mas agora deu certo, certo? Então, observem aqui, o que diferencia esse trapézio dos outros que estão ali? Muito
Muito bem, olha, ele possui aqui 2 lados paralelos aqui e observem aqui o ângulo dele. É o único trapézio que tem ângulos retos. Conseguiram observar isso? Ótimo, muito bem. Então, olhem aí na telinha de vocês, crianças, qual era o trapézio que está intruso? Era esse ali, porque entre os 4 trapézios que eu tinha ali, ele era o único com ângulos retos ali. Muito bem, então acabaram de perceber, de conhecer mais uma propriedade de mais um polígono. Viram só que legal? E a professora sabia que vocês seriam capazes. Por isso que a professora trouxe para vocês esse desafio. Certo, crianças? Então observem lá. A terceira figura tem os lados paralelos ali que a professora mostrou para vocês e 2 ângulos retos. Certo? Muito bem! Então agora vamos para a letra D, que também foi um desafio ali para vocês. Então observem ali, crianças, qual é essa figura que a professora trouxe ali na letra D para vocês? Isso, vocês observaram aí, viram que foi o losango, certo? Opa, mas será que todos eles são losango? Observem ali essa figura. Lembram que a professora mostrou para vocês na bancada? A professora mostrou o quadrado, mostrou que o quadrado ele tem todos os seus lados iguais, porém todos os ângulos são retos. Muito bem, o que diferencia o quadrado do losango é que o losango ele possui 2 ângulos menores e 2 maiores que o ângulo reto. Então esse dali não é o quarto, é um quadrado e não um losango. Certo, crianças? Conseguiram perceber isso? Olha, o losango ele pega peças aí na gente. Nossa, tem que prestar bem atenção aí na propriedade deles. Observar aí os ângulos para diferenciar o losango do quadrado. Certo, crianças? E aí, acertaram? Muito bem. Se você não acertou, não tem problema. O que importa foi tentar e se esforçar. Mas tenho certeza que com o jogo, com tudo que nós fizemos, vocês ficaram craques aí em casa, não é mesmo? Ótimo. Então, se você acertou, pode colocar um certinho. Se você não acertou, corrige aí rapidinho, tá bom? Muito bem, vocês arrasaram! Parabéns, crianças! Vocês são nota 10, a professora está muito orgulhosa de vocês. Ótimo! Então, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Nós observamos as propriedades das figuras planas e identificamos as figuras planas por meio de suas propriedades. Tudo isso para atingir o nosso objetivo, que foi identificar figuras geométricas planas por meio de suas propriedades. Conseguimos? Sim, conseguimos. Muito bem, atingimos o nosso objetivo. Se por acaso ficou alguma dúvida aí, crianças, não se preocupem. Conversem com a professora que ela vai tirar todas as suas dúvidas. O que importa é o esforço de vocês a aprender, ok? Ficar sem dúvidas. Muito bem, crianças, então nós já vamos ficando por aqui, a nossa aula já está chegando ao fim, mas logo logo estaremos juntos novamente, tá bom? Então, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima aula. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi, Amora! Oi, professora! Tudo bem com você? Tudo bem, e você já sabe meu nome? Já sei, eu estava ansiosa te esperando essa semana. Ai, que legal! Eu sei que você é professora nova, né? Professora Mariana. Eu assisti a aula da semana passada. Que bom, fico feliz em estar acompanhando e estudando bastante.
Vamos aprender um pouquinho mais hoje então? Vamos. Vamos lá, pessoal de casa também presta bastante atenção que a aula hoje tem algumas coisas bem interessantes e podem ser algumas coisas bem diferentes para alguns. Tá. Vamos lá? Vamos. Hoje nós vamos estudar sobre os povos e o sagrado e seus mitos de criação. O objetivo da nossa aula é recordar o que é religião e mito e conhecer um mito criado para explicar a origem da vida, a partir da perspectiva dos indígenas e dos cristãos. Entendi. Vamos relembrar um pouquinho então? Olha só, os povos e o sagrado. Mas o que será que é sagrado? Sagrado? Eu lembro, professora, que a gente estudou nas outras aulas que o sagrado tem a ver com os deuses, né? Muito bem. O sagrado está ligado a Deus, aos deuses e às religiões. E fé? Fé é quando a gente acredita em alguma coisa, será que é isso, professora? É a confiança total em alguém ou algo. E religião? Religião? Eu tenho minha religião, professora. E cada um Tem? tem uma religião, não é? Sim. Aqui nós vemos várias crianças representando diversas religiões. A religião é confiar, acreditar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Então é quando a gente acredita em algo sagrado, assim. Isso mesmo. Entendi. E pelo mundo todo existem diversas religiões. E nós devemos conhecer e aprender todas, né? Conhecer um pouquinho, principalmente para que a gente possa respeitar todas elas. Não é porque é diferente da nossa que a gente não vai respeitar, não é mesmo? É verdade. Temos que sempre respeitar as opiniões dos outros. Aqui, né? Aqui no mundo todo, nós temos as principais, e eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho. O cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, as religiões chinesas, o budismo e o judaísmo. Estas são as mais praticadas no mundo todo. Eu lembro, professora, dessa aula, né? A professora explicou que são as religiões mais praticadas no mundo. Existem muitas outras, né? Mas essas são as que têm mais praticantes, né? Exatamente. E nós temos as religiões mais praticadas aqui no nosso país, aqui no Brasil. A católica, a espírita, o islamismo, o budismo, a umbanda e a evangélica. Muito bem. Aqui que nós temos elas. E nós vamos para os mitos de criação. O que será que quer dizer isso? Mitos de criação? De criação é quando cria alguma coisa, não é, professora? De criar, muito bem. E para pensar sobre isso, você e o pessoal de casa já pensaram de onde eu vim? Para onde eu vou? Foi sempre assim? São perguntas que às vezes a gente tem, não é mesmo? É verdade. Sabia, professora, que na minha religião tem uma história que explica de onde a gente veio? Muito bem. A maioria das religiões, das filosofias, elas buscam trazer essas explicações. E aí as pessoas acreditam com aquilo que elas pensam, né? Com o que convém para elas. E onde tudo começou? Como que surgiu as coisas como a gente acredita hoje? Como tudo aconteceu, como tudo começou a existir? Tem várias histórias, né, professora? Muito bem. E essas histórias vêm das religiões e das filosofias. Então, é isso que daí é mito, então? Isso é mito. Olha só, tem a frase ali. Mitos é uma história, o mito é uma história contada para explicar um acontecimento sobre a natureza e os homens.
Aqui nessas imagens nós vemos uma chuva com um grande raio, um nascer do sol, um arco-íris. São fenômenos da natureza que para nós hoje é mais fácil de entender, mas muito tempo atrás as pessoas não tinham o estudo que nós temos hoje, não tinham conhecimento de onde isso vinha. Então elas iam criando histórias para que isso fosse explicado. E essas histórias passam de gerações em gerações. Sabe o que é isso, Amora? O pessoal de casa, será que sabe o que é de geração em geração? A imagem ajuda ali a gente entender um pouquinho. Eu já vi a professora explicando que de geração em geração é quando assim o pai conta pro filho, daí o filho conta pro filho dele e assim vai indo. Isso mesmo. E muitas vezes essas histórias, quando são repassadas, elas perdem um pouquinho da origem, é acrescentado outras coisas e essas histórias vão tendo algumas modificações. É igual o telefone sem fio, né, Isso professora? mesmo. Daí, É bem parecido com o telefone falando sem pro fio. outro e acaba mudando às vezes uma palavra ou outra, né? Isso, lá no final alguma coisinha sempre muda. Entendi. Isso mesmo. E os mitos de origem, eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. E são inúmeras versões sobre isso. Nós vamos conhecer algumas. Que legal. Para lembrar um pouquinho e dar início a isso, nós vamos lembrar dos primeiros habitantes do Brasil. Então aqui nessas imagens nós temos vários povos. Os indígenas, os árabes, os portugueses, os franceses, os africanos e os russos. Os indígenas, será que eles já habitavam o Brasil? Eles foram os primeiros, né? Muito Os bem. povos que já estavam aqui, né? Habitando, Já né, professora? estavam aqui. E os árabes? Eles chegaram bem depois, né? Alguns árabes, né? Depois, hoje existem vários aqui no Brasil, mas lá no comecinho eles não vieram. E os portugueses? Esse eu sei. Eles vieram logo, vieram lá pra cá e viram que aqui habitavam os indígenas. Isso mesmo. E os franceses? Os franceses não, vieram só depois. Bem depois. E os africanos com seus ritos, as suas máscaras? Esse eu lembro da aula de arte, professora, que eles vieram logo depois dos portugueses. Os portugueses trouxeram eles. Isso mesmo. E os russos? Os russos não, é só bem depois, né? Bem depois, os africanos que vieram e os russos não. Cada povo deste criou e foi contando histórias sobre os mitos de origem. Os indígenas que acreditam em vários deuses, os portugueses que têm um único Deus que criou tudo e os africanos, assim como os indígenas, que acreditam em vários deuses. Cada deus cria uma coisa diferente. Cada São povo, mitos então, diferentes. tem a sua religião, né, professora? Cada povo com a sua religião e as suas crenças. Que legal. Os primeiros habitantes, então, do Brasil são os indígenas, os portugueses e os africanos. Cada um com suas crenças que depois, né, foi sendo conhecida por todo o país. E os mitos de origem, nós vamos conhecer 2 hoje. Para começar, nós vamos começar com o indígena, mas nós vamos ver também o cristão e o africano. Nessas imagens, nós vemos a representação dos deuses, de alguns deuses, e do cristão, que é um único Deus que a gente consegue ver ali, um único Deus criando tudo. E o indígena e o africano, que são 2 representações de deuses, que é o que nós vamos conhecer. Para conhecer o mito de criação Guarani, que são as tribos indígenas aqui do Brasil, nós vamos ouvir a contação da história da professora Liz. É bem importante que a gente preste bem atenção para conhecer esse mito. É uma história um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas que é muito bonita também. Mito da criação Guarani,
o sopro de Tupã. No princípio, o deus Tupã morava num vazio, numa escuridão sem fim. E primeiro, o deus Tupã criou o céu e as estrelas. Com um sopro só. Pois é. Depois, ele desceu lá de cima. E aí então, ele criou as águas. Em um grande redemoinho. Logo, Tupã tocou as águas e o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, o seu calor rachou a pele de Tupã. Pois é. E finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu, se estendeu sobre as águas e formou as terras. No dia seguinte, o sol apareceu no céu e percebeu a mudança. Quando o sol chegou novamente ao ponto mais alto, Tupã pegou um pouco de barro, amassou e moldou o primeiro homem. Soprou-lhe o nariz e lhe deu a vida. O homem cresceu e ficou grande como Tupã, mas não falava. O grande Deus então soprou a sua boca e ele começou a falar. Então Tupã soprou na sua orelha esquerda e a inteligência se formou. E na orelha direita, ele soprou a sabedoria. Na cabeça do homem, Tupã desenhou uns raios e trovões sagrados, que são os pensamentos. No corpo do homem, Tupã colocou as águas das emoções. Os desejos que se movimentavam para criar ou para destruir. Por fim, Tupã deu ao homem o poder de escolher entre criar e destruir, terminando a criação. Tupã voltou para o céu, montado em seu redemoinho. E pirilim-pim-pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima. Interessante, não é, Amora? Bem interessante, professora. Que diferente, né? A maneira que eles acreditam que as coisas passaram a existir, né? Muito bonito. E também algumas histórias nós vamos ver que o surgimento do homem é através do barro, do pó da terra, né? Que veio da terra. Para eles também, né, viram isso. E uma coisa muito interessante do mito de origem da criação guarani é isso. O poder que o deus Tupã deu a esse homem que ele criou. O homem podia criar ou destruir. Olha que importante. Que cabe legal. ao homem decidir. Vai escolher o que é melhor, né? Isso mesmo. Aqui nessa imagem, nós podemos ver bem uma forma, né, de identificar esses dois poderes. A primeira imagem ali representando o que será? Tá tudo destruído, né, professora? Um mundo bem triste, né? Bem triste, né? Sem vida. E o outro? E o outro tá alegre, bem bonito, bem colorido, né? Isso. Então, esses dois poderes que o deus Tupã deu ao homem, de destruir ou de criar. Ah, entendi. Então, nós vamos agora para aprender um pouquinho mais sobre o mito de criação guarani. Nós vamos observar algumas imagens
e identificar se elas são de criar ou de destruir. Certo. E vamos, né, nós vamos pensar bem nas atitudes que a gente pode ter para criar. Certo. Nesta primeira imagem, é uma mulher dando água para uma menininha que parece estar bem cansada, com muita sede. Ah, eu acho que é uma atitude bonita, né, professora? Muito Uma bonita, atitude de ajudar o próximo, né? Isso mesmo. Então, não é de destruir essa atitude, é uma atitude do que mesmo que você falou lá, é criar, né? Criar. Uma atitude de criar, que lembra muito quando a gente falou de empatia nas outras aulas, não é mesmo? É verdade, é se preocupar com o outro, né? Isso, se colocar no lugar do outro, né? Aham. E essas pessoas discutindo, apontando o dedo, dá para entender que elas estão gritando, falando super alto. Ah, eu acho que aí elas estão tendo atitude de destruir, né? Porque daí tá destruindo a paz, destruindo a amizade, né? Lembra lá sobre um dos direitos humanos, né? Sobre a cultura da paz, que nós devemos ouvir para compreender. E aqui dá para entender que ninguém está se ouvindo, tá um querendo falar mais que o outro. É verdade. E quando eu estendo a minha mão para ajudar o outro, ali, né, aparecendo para escalar uma montanha, mas não precisa ser necessariamente, né? O estender a mão para ajudar também é um ato de empatia com o próximo, não é mesmo? Solidariedade, generosidade. É Será que é criar este? É uma atitude de criar, né? Isso. A próxima, uma calçada todinha cheia de lixo. Nossa, essa atitude destrói o planeta Terra, né? Polui demais, não é? Polui, faz o meio ambiente ficar bem feio, bem triste, né? Isso. Destruir, não é mesmo? Uhum. E essa imagem de duas crianças brincando, só que um dos menininhos está numa cadeira de roda e o outro está empurrando. Tá. Mas pelo olhar deles, pelo sorriso deles, a gente consegue entender que eles estão se divertindo. Eles estão alegres, um ajudando o outro, né, professora? Isso mesmo, E é uma atitude de criar. de criar. E a última, olha que triste, dois animaizinhos, dois cachorrinhos, o olhar deles bem tristinho, dá para perceber que eles estão sem comida, num lugar todo sujo, sem água. Eles estão passando por atitude que ninguém está cuidando deles, né, professora? Pois é, parece que eles estão abandonados, não é? Eles estão ali e as pessoas estão fazendo com eles atitude de destruir. Tinha que cuidar deles, né? Para fazer uma atitude de criar. Isso mesmo. Então, as atitudes de criar são a da moça dando água para a menininha, sempre eu ajudar, independente de como a pessoa é, e ser solidário, né? Sempre estender a mão para o próximo. É verdade. Atitudes de criar. Não é difícil, não é, Amora? Não, é bem fácil, né? Bem fácil de ter atitudes de criar. Então agora vocês vão refletir através dessas imagens que a gente viu e do que veio na cabecinha aí de vocês também. Vocês vão, né, ver atitudes de criar e destruir e escrever 3 atitudes de criar e 3 atitudes de destruir. Vocês vão ter 13 minutinhos para esta atividade. Certo. Caprichem lá, pensem bastante no que vocês podem fazer no dia a dia para ter essas atitudes.
Então, essas respostas são respostas pessoais. Cada um, né, escreveu a sua. E é bom que a gente sempre possa estar refletindo sobre essas atitudes, não é? É verdade. Então agora nós vamos conhecer outro mito. Outro mito? Outro. Nós vamos conhecer o mito da criação cristão. Nessa imagem a gente consegue observar que tem uma mão que está criando tudo, não é? Então, para o mito cristão, Deus criou o mundo e tudo que existe em 7 dias. Que legal. Vamos ouvir essa história? Vamos. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas tudo era escuro. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Este foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, dizendo: haja firmamento no meio das águas. E chamou o firmamento de céu, e as águas chamou de mar. Deus ordenou que as águas se juntassem, e surgiu a terra. Então disse: produza relva, sementes, árvores e frutos. Terceiro dia. No quarto dia, Deus disse: façam-se luminárias para governar o dia e a noite. E assim criou o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para governar a noite. Deus disse: sejam povoadas as águas com seres vivos, e voem as aves do céu. Quinto dia. No sexto dia, Deus disse: que a terra seja povoada com animais domésticos, animais selvagens e répteis e seres que rastejem pela terra. E finalmente criou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. No sétimo dia, Deus descansou de tudo o que fez, abençoou este dia e o santificou. O homem, porém, ficou triste, porque todos os animais tinham uma companheira. Então, da costela do homem, Deus criou a mulher e viu que tudo era bom. Que legal essa história, né, professora? Bonito também, não é? É outra maneira de saber como o mundo foi criado, né? Outra versão, não é? Outra versão diferente da religião dos indígenas, né? Isso mesmo, como a gente já havia conversado, cada religião tem a sua forma de contar. Então aqui, no mito da criação cristão, no primeiro dia era tudo escuro. Escuro. No segundo dia, Deus separou o que, Amora? Lembra? Ele separou as águas do céu. Isso mesmo. No terceiro dia, ele juntou as águas. E aí o que surgiu? Surgiu a terra. A terra com toda a vegetação. Uhum. No quarto dia, ele criou 2 luminárias. Isso eu sei. Ele Sabe? criou o sol e a lua com as estrelas. Isso mesmo. No quinto dia, os seres para a água, os seres vivos para a água e as aves do céu. No sexto dia, quem surgiu? Surgiu todos os animais, né? Uhum. E também daí ele criou o homem. Muito bem. E no sétimo dia? Daí Deus descansou.
acho que ele cansou, né, de ter criado tanta coisa e deu uma descansada, não é mesmo? É verdade. Isso. Muito trabalho, né? Muito trabalho, quanta coisa maravilhosa, não é? Sim. Assim como Deus Tupã, de uma outra maneira, criou tudo também, não é? E eu gostei, professora, da parte que falou que daí Deus percebeu que o homem se sentiu sozinho. Aí ele fez a mulher, né? Isso mesmo. Que legal. Então agora, na atividade que vocês pegaram lá na escola, vocês foram buscar, Amora? A tua família foi buscar? Foi, eu tô com ela aqui, professora. Muito bem. Então, com essa atividade, nós vamos fixar um pouquinho mais sobre o mito da criação cristã. Certo. Nós vimos que no mito da criação cristã, Deus criou o mundo e tudo que nele existe, em 7 dias. O que ele criou em cada dia? Leia com atenção os quadros abaixo, depois ligue-os ao dia correspondente, como mostra no exemplo. Então, ali o exemplo, Deus criou animais domésticos, répteis e animais selvagens. Criou também o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Este foi o 6º dia. Então, os próximos vocês leem e ligam no dia correspondente. Tá. 3 minutinhos. Certo. Muito bem. Não é muito difícil esse, né, Amora? Mais ou menos. Eu não sei se eu acertei todos. Não sabe? Às vezes eu me confundo. É, né? São vários dias, São vários muitas dias, coisas né? criadas, né? É verdade. Vamos corrigir, então? Vamos. Então, o primeiro já está feito. O próximo. Deus criou os seres vivos que vivem nas águas e as aves do céu. Este foi o 5º dia. Certo.
Depois, Deus descansou. Esse é fácil. Deus eu sei. Ele foi no 7º dia. Isso. No último dia ele descansou. Próximo. Deus separou as águas, colocando um firmamento no meio delas. E chamou o firmamento de céu, e as águas chamou de mar. Eu acho que é o 2º dia, professora. Segundo dia, isso mesmo. Deus ordenou que as águas se juntassem todas no mesmo lugar. E apareceu a terra seca. Terceiro dia. Eu tô acertando. Ai, que bom. Muito bem. Mas se errar também não tem problema, é só arrumar, né? Certo. Uhum. Vamos lá. Deus criou luminárias para governar o dia e a noite. O sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite. Este foi o 4º dia. Muito bem. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas a terra era escura. Então ele criou a luz. Ai, esse é o primeiro, né? O primeiro. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Isso. Muito fácil. Acho que o pessoal de casa conseguiu também, né? Eu também acho. E tem uma tarefa. Uma Vamos tarefa? ver? Vamos. Vamos lá. Nas religiões que nós vimos, existe um Deus que criou tudo, não foi? É, tem na religião Guarani tinha o Deus Tupã, né? Isso. E na religião cristã tem o Deus mesmo, o Criador, né? O Deus Criador. Mas você sabia, Mora, que nem todas foram assim? Nem todas, Nem professora. todas acreditam. Tem Pra religião tarefa, que não é assim. que não é assim. Vou ler o textinho da tarefa. Tá bom? No budismo, para o budismo não há conceito de Deus, um criador. Para eles, nós somos o processo da vida do universo, com uma lei de causalidade, o que nós chamamos de origem dependente, como as pecinhas do dominó. Toda causa tem um efeito, como numa fila de dominós. Se a gente empurra a primeira pecinha, todas as outras caem. E não há noção de que o homem é o centro da criação. No budismo, nós somos apenas uma forma de vida que depende de outras formas de vida. É tudo um único conjunto, um que depende do outro para viver. Que legal. Diferente e interessante também, né? Uhum. Então, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso nas duas opções que tem ali. Que aí vocês vão refletir bastante em casa para a tarefa. Certo. E os objetivos de hoje, será que a gente alcançou? Eu acho que sim, professora. Nós recordamos o que é religião e mito? Sim, Lá no recordamos. comecinho? Uhum. Conhecemos o mito criado para explicar a origem da vida a partir da perspectiva dos indígenas e também dos cristãos. Sim. Vimos também. Vimos então, também. sim, atingimos esses objetivos. Nossa, que bonita você ali, professora. Ficou bonito, né? Meu Ficou cabelo bonito. colorido, gostei que legal também. Teu cabelo. E para hoje nós temos o pensamento do dia também. Ninguém nasce odiando outra pessoa, pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Nossa, que bonito, né, professora? Quer dizer que tem que respeitar a todos, né? E É amar a isso todos mesmo. também, né? Muito bem. E a frase das aulas de formação humana, vamos ler junto? Vamos. Vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. E esse foi o aprendizado dessa aula. Que legal, bem interessante. Então, um beijão para todo mundo de casa. Para você também, Amora. Bons estudos em casa também. E até beijo. a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia!
Cadê a Tibúrcia? A Tibúrcia tá atrasada. E agora eu vou ter que fazer sozinho. Com vergonha. Tibúrcia, vem logo. Cadê a Tibúrcia? Vem, Tibúrcia. Oi, esparadrapo. Você tá atrasada, olha que horas são. Você tá sem relógio. É verdade, mas se você olhar pro sol, você vai saber que horas são. Mas a gente tá dentro do estúdio, eu não tô enxergando o sol, esparadrapo. Ah, Tibúrcia, mas você tá atrasada, não importa. Sério que eu já tava atrasada? Tava atrasada, Tibúrcia. Não acredito, porque você não avisou. Eu avisei, Tibúrcia, eu gritei pra você. É? Nossa, tem que gritar mais. Oi, gente, vocês já estão todos aí. Já, as pessoas chegaram na hora, foi só você que se atrasou, Oi, né? galera. Ai, como vocês estão bonitos hoje. Tô gostando de ver todo mundo sentadinho pra assistir às aulas. Isso, Tibúrcia. Você tá derramando no tapete que eu tô vendo, hein? Nossa, que bagunça. Tem que arrumar esses materiais. E eu... Tira o gato daí! Nossa, o gato subiu na sua cabeça. Você Tira o gato viu, daí. Tibúrcia? Nossa, não pode. Lavou a mão depois que pegou no gato. Não, futucou o nariz. Não tô enxergando. Para, Tibúrcia, também não precisa contar. Nossa, dá pra ver todo mundo na Instagram. Olha, tem gente que toma até banho. Ai, que gostoso. Eu tô sentindo o cheirinho daqui, Tibúrcia. É eu? Não é ele que tomou banho. Tudo bem, criançada? Ai, é tão legal estar aqui com vocês, sabia? Eu gosto de estar aqui também, Tibúrcia. Ei, pode ter gente que ainda não conhece a gente. Ah, verdade. Então vai lá e fala o teu nome. Eu sou a Tibúrcia, doutora Tibúrcia, formada em besteirologia. Besteiras, bobices e bobagens, que são imprescindíveis pra gente manter a cachola em dia. E eu sou doutor esparadrapo. Esparadrapo. E eu fiz patologia, Tibúrcia, porque eu tenho um pato chamado Godofredo, que ele é uma fofura, Tibúrcia. Ai, eu conheço o Godofredo. E juntos nós somos os doutores palhaços. SOS Alegria. E o que estão fazendo aqui? Isso, a aula passada você já falou, agora eu lembro. A gente veio aqui... Esqueceu de novo esse patadá. Não é que eu esqueci, Tibúrcia, é que é uma parte que eu não estudei. Ah, então é importante estudar. É verdade, Tibúrcia. Né? A gente veio aqui pra falar sobre cuidados, Tibúrcia. Cuidados, Isso. pra ver se essa criançada tá assistindo a aula direitinho. Mas, acima de tudo, se estão se cuidando e sendo uns super-heróis contra os mocorongovírus. Isso mesmo, Tibúrcia, porque agora cuidado não é só na escola, né, Tibúrcia? Veja, as crianças agora podem ir pro supermercado de novo. É verdade. Olha só, nada de ficar correndo com os braços pra cima pro mercado pegando todas as coisas, né? E nem lambendo as embalagens, né? Porque tem que estar de máscara. Não pode fazer isso. Se você fizer isso é porque você tá sem máscara, hein? É verdade. Não pode. Não pode cutucar o nariz no mercado também. Em casa também não, esparadrapo. Aliás, em lugar nenhum, porque o dedinho tá sujo. E aí você vai colocar dentro do seu nariz. Não faz isso. Eu só tô olhando. E aí, o que vai acontecer? Vai contaminar. Você esfregou em mim. Não esfreguei nada, eu só tô pensando onde que eu poderia colocar caso tivesse alguma coisa, tipo. Vamos lá, criançada. Vamos ensinar o esparadrapo que não pode cutucar o nariz em lugar nenhum. Se tiver algum totozinho incomodando o esparadrapo, porque às vezes começa a incomodar, daí tira a nossa atenção. Pega um papelzinho higiênico ou lencinho e limpa o seu nariz. Não pode ficar com o dedo sujo. Só tô olhando pro meu dedo, tipo, você não tem nada no meu dedo. Que bom, porque não pode, tá? Até porque se sujar, você pode fazer assim, né? Tipo, ou assim, ó. E outra, não tem por que ficar limpando o salão, porque não pode ter festa nem aglomeração. É verdade, Tibúrcia, eu não tinha lembrado dessa parte. Tá vendo? É porque eu estudei nesse pedaço, sou inteligente. Tibúrcia, mas fala logo pra eles. Além do mercado, Tibúrcia, que a gente tem que cuidar, onde mais que a gente tem que cuidar, Tibúrcia? Ai, os coleguinhas que estão assistindo na escola, né? Às vezes eles vão lá pro refeitório se alimentar. Verdade. E aí tem que tomar cuidado. Todo mundo, antes de se alimentar, precisa fazer a higienização das mãos, esparadrapo. Isso mesmo, né, Tibúrcia? Fazer a lavagem do parabéns, passar álcool em gel, né, Tibúrcia? E sabe o que eu tava pensando, Tibúrcia? Eu não consigo comer de máscara, Tibúrcia. Mas é óbvio, né, esparadrapo? Precisa tirar a máscara para se alimentar.
Por isso tem que estar com as mãos higienizadas. Porque já pensou se você tá com a mão toda suja? Se você pegou em um monte de coisa. E aí você vai tirar a sua máscara, você contamina a máscara, vai colocar no rosto de novo. Vai ficar doente. É verdade, você vai pegar na comida, né, Tiburcio? Imagina. E olha só, a lavagem das mãos não é só por causa do Covid-19, não. A lavagem das mãos é uma medida de higiene que precisa sempre ser feita. Afinal de contas, existem muitas outras doenças que são perigosíssimas e você precisa se cuidar para não ficar doente, ficar largadão, sem poder brincar, sem poder ver ninguém. Ficar doente é ruim, né, Tiburcio? Você fica com o nariz escorrendo. Fica... porque se você ficar mole. doente, você não vai ver a gente aqui pela TV. Vai ver a gente lá no hospital. E eu não quero ver você no hospital. Eu também não. Se você estiver lá, a gente vai ver. Mas eu prefiro ver você aqui na TV. Mas eu prefiro ver você na TV, saudável, feliz da vida e estudando. Você sabia que estudar faz bem pra nossa cachola e pro nosso organismo? A tua cachola é esquisita, Tiburcio, mas você... Que bom que ela faz bem. Imagina se você não estudasse, então, né, Tiburcio? É porque eu fiz um transplante de miolo mole e aí eu fiquei inteligente. Eu fiz transplante de milkshake uma vez, Tiburcio. Saiu tudo do copo pra minha barriga. É? Aham. E depois, eu não quero falar mais sobre isso. É por isso que sua roupinha tá apertada. Para de falar essas coisas, Tiburcio. Mas olha só, criançada, não deixa de se cuidar, tá bom? Eu sei que às vezes é chato, a gente fica assim, esparadrapo, que nem balão de saco cheio. É verdade, Tiburcio, mas não pode. A gente tem que ter o quê? Paciência, porque isso vai passar, né, Tiburcio? Já tá acabando. As pessoas estão se vacinando. O vovô já foi vacinado. O papai já foi vacinado. E daqui a pouco vai ser quem? O irmão mais velho e as crianças. E aí vocês vão estar vacinadinhos. Isso, Tiburcio. Aí daí a gente vai ter que continuar passando álcool em gel na mão. Mas tô pensando aqui que mesmo assim com a vacina agora, não é hora de descuidar. É verdade, Tiburcio. Sabe por quê? Porque se a gente for pensar bem, a vacina não é um escudo, mas só algo que vai nos ajudar a cuidar para não pegar o coronavírus. É verdade. Os sintomas com a vacina ficam bem mais leves e você não precisa ficar hospitalizado. Mas pode pegar mesmo assim e passar para alguém que é mais fraquinho, né? Esse coronavírus é muito safado e muito esperto. Por isso nós precisamos ser mais espertos que ele e continuar se cuidando. Isso, e continuar estudando para ficar cada vez mais inteligente. E olha só, criançada, a gente se vê na próxima historinha, né? Isso. Na outra semana a gente volta. Se você estiver em casa, você pode ver a gente. Se você não tiver, você pode ver também pelo YouTube. É mesmo, a gente também tá no YouTube. Isso, no YouTube, eu gosto. Lá no perfil da Prefeitura Municipal de Secretaria de Educação, né, Tiburcio? Nossa, você decorou direitinho, esparadrapo. Tchau, galera. Um beijo sem coronavírus pra vocês. À distância, para que você fique super saudável e a gente possa se ver logo. E a gente possa jogar bola, e a gente possa brincar, e a gente possa fazer todas as coisas que a gente gosta, né? Vamos combinar que quando as crianças voltarem pra escola, a gente vai lá visitar elas? Feito, Tiburcio. Combinado de dedinho, então. Combinado de dedinho. A gente... Mas, tem que se cuidar, senão a gente não vai. Isso, né? Isso mesmo. Todo mundo saudável, tá bom? Isso. E tem que fazer as coisas certinho. Tchau, amigos. Até a próxima. Continue se cuidando, hein?